Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional e mais uma vez nós voltamos para a Bolívia, a terceira coluna aí nos últimos, 10 dias, uma semana, para falar sobre o nosso país vizinho, porque, como a gente sabe, na América Latina a gente não morre de tédio. Talvez a gente morra de susto, mas de tédio a gente não morre. E as novidades que nós tivemos nos últimos dias foram que Evo Morales conseguiu asilo político no México, ao passo que na Bolívia nós tivemos um vácuo, nós passamos a ter um vácuo político dificilmente visto em outros lugares. Depois da pressão do exército, o presidente renunciou, o vice-presidente também entregou o seu cargo, a presidência, portanto, passaria para o presidente do Senado, que também renunciou, e depois disso, quem assumiria a presidência seria o presidente da Câmara, que também renunciou. E diante da indefinição acerca de quem preside o país daqui para frente, com a responsabilidade de convocar eleições que devem acontecer em até 90 dias, quem se prontificou a assumir o cargo foi a senadora da oposição Jeanine Áñez, que era a segunda vice-presidente do Senado e que, na ausência do presidente, que renunciou, e na ausência também do primeiro vice-presidente, se declarou presidente do Senado, entrando, portanto, na linha sucessória e se declarando, portanto, presidente do país, muito embora não tenha tido sequer quórum para que uma reunião a apontasse de fato como presidente do Senado ou ainda presidente da Bolívia. A falta de quórum se deu pelo fato de que os parlamentares do Movimento para o Socialismo, MAS, que é o partido de Evo Morales, não compareceram à sessão. E aí há uma guerra de narrativas. O que o MAS diz, o Movimento para o Socialismo diz, é que não conseguiu comparecer à sessão pelo fato de que há manifestantes contrários a Evo Morales e, portanto, contrários ao próprio MAS, fazendo bloqueios no centro da capital, o que impede, portanto, que eles cheguem até a sessão. Por outro lado, o que Jeanine Áñez diz é que, na verdade, o MAS não tem qualquer interesse em comparecer à reunião para aprovar a carta de renúncia e, dessa maneira, confirmar a tese do golpe. E no meio disso tudo, o Tribunal Constitucional Plurinacional da Bolívia, o equivalente à Suprema Corte, ao STF boliviano, reconheceu a legitimidade da senadora Jeanine Áñez como presidente da Bolívia a partir de agora. Mas é importante que a gente olhe para o lugar certo. Certamente a leitura dos próximos movimentos da política boliviana não estarão exatamente nas mãos de Jeanine Áñez, a nova presidente, que certamente terá um papel importante, mas não absolutamente central, e tampouco de Evo Morales, que nesse momento está no México com poderes limitados para movimentar a política do país. E tampouco essa responsabilidade cabe a Carlos Mesa, o segundo colocado nas eleições, que, é bem verdade, ao longo das últimas semanas endureceu bastante o discurso contra Evo Morales, mas que tradicionalmente faz parte de uma oposição um pouco mais moderada ao antigo presidente. As atenções devem se voltar para o líder mais radical da oposição, que sai muito fortalecido nesse processo de renúncia de Evo Morales e de ascensão de um novo governo, que é o ultraconservador Luiz Fernando Camacho. Ele ficou bastante conhecido ao longo dos últimos dias por ter entrado no Palácio Quemado, que é o Palácio Governo da Bolívia, ter estendido uma bandeira boliviana, uma Bíblia na frente e ter feito uma oração em nome da Bolívia. O que não deixa dúvidas acerca do forte aspecto religioso do seu discurso diante da política do país. E a sua mobilização religiosa não fica apenas no aspecto privado. Ele mesmo fez parte da União Juvenil Crucenista, uma organização católica ultraconservadora, com traços que inegavelmente lembram o fascismo europeu e que tende a ter uma participação cada vez maior na política boliviana, sobretudo agora com a ascensão de Luiz Fernando Camacho à cena política nacional. Os últimos dias geraram uma reconfiguração completa na política boliviana e as próximas eleições se mostram absolutamente em aberto.
sobretudo se levarmos em consideração que Evo Morales deixou a presidência do país, pressionado pelo exército, mas longe de ser extremamente impopular no país, sobretudo entre os grupos indígenas nacionais. Luiz Fernando Camacho, por sua vez, representa a região de Santa Cruz de la Sierra, a região mais rica do país, e deve ser, como já dissemos, um dos atores mais fundamentais nas próximas eleições. A cisão política na Bolívia tende a se agravar ao longo dos próximos dias, o que faz com que a gente, obrigatoriamente, tenha que continuar acompanhando a política boliviana para tentar imaginar qual será o caminho do próximo processo eleitoral boliviano. E para acompanhar isso tudo de perto, você segue nos acompanhando aqui e você pode dar uma contribuição para a manutenção do nosso projeto por meio do nosso site www.petitjornal.com.br. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.